Fala, nação rubro-negra! Vamos a mais um vídeo aqui, corte do vídeo ali do canal SBT Esporte Rio, créditos ali na descrição. E taça do Mundial de Clubes no Museu do Flamengo, isso mesmo, galera, que taça filé demais, viu? Vamos ver aqui sobre essa taça aí no Museu do Flamengo, a taça do Mundial de Clubes, e também vamos ver aí sobre o jogo de amanhã, dessa quarta-feira, do Mengão pela Libertadores. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal e vamos direto ao vídeo, lembrando créditos ali na descrição para SBT Rio. Prefiro o cara bobo. Amanhã, jogo decisivo pela Libertadores, já que no Rio de Janeiro o Rubro Negro está recebendo a taça do Mundial de Clubes, essa taça que está caminhando aí pelos clubes cariocas que vão estar no Mundial. Cadê? A charanga rubro-negra foi convocada para dar as boas-vindas. A estrela do evento estava lá, brilhando no Museu do Flamengo. O troféu da Copa do Mundo de Clubes da FIFA é exposto por todos os times que vão participar da competição. Além do Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense são os outros brasileiros no torneio que começa em junho nos Estados Unidos. O troféu é banhado a ouro de 24 quilates e a grande novidade é esse formato que lembra um prato. E a ideia é simbolizar o caráter global da competição. Claro que os rubro-negros querem que ele fique aqui, em definitivo, a partir do meio do ano. Oxalá ele fique esses 2 dias do tour e que ele volte para cá definitivamente após o Mundial. Para o caso de clubes da América do Sul, como os brasileiros que vão participar, uma enorme oportunidade de aparecerem para o mundo, para além das fronteiras do Brasil. Nós estamos animados, como todos os outros clubes brasileiros e como todos que vão participar. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso e nós vamos tirar muitos aprendizados desse primeiro torneio mundial de clubes. O troféu foi exposto ao lado do espaço dedicado ao título mundial que o Flamengo conquistou em 1981. O ex-atacante Nunes era um dos destaques daquele time liderado por Zico. De mundial eu entendo, né? Pode ter certeza. Me preparei muito para o Mundial e agora estou conhecendo o troféu do próximo Mundial nos Estados Unidos. Não é qualquer clube que vai participar, são os melhores clubes do mundo que vão participar desse Mundial. O Flamengo faz parte. Agora é só o Flamengo fazer um planejamento, se preparar. Foram apresentadas também as camisas que o Flamengo vai usar no Mundial. Claro que logo foi formada uma grande fila para os torcedores conhecerem o troféu. Eles admiraram, tiraram fotos, se emocionaram e agora sonham com o título. Então eu achei uma obra de arte, né? É um troféu bem diferente daqueles que a gente vê por aí. Sendo muito realista, é muito difícil, mas o coração fala mais alto e vamos ser nosso, é campeão, vai ser nosso sim. Muito bem, essa taça que está aqui no Rio de Janeiro agora, o Botafogo foi o primeiro a recebê-la, né, por ter sido o campeão da Libertadores. O meu amor da minha vida, o presente mais importante da história do Botafogo, do Césio, a desvendou num jantar para os funcionários do Botafogo. E no dia seguinte, General Severiano, olha aí, Vene Casagrande, eu tive a honra de desmascará-la para a torcida aí do Botafogo, que foi a General Severiano. E olha, a taça mais bonita que eu já vi de perto, ela é feita em ouro 24, é isso? Quilates, é isso? Hein, ô Big Boys? Big Boys não, desculpa, Big Thunder, é a força do hábito. E 24K, muito bem. Então é uma taça que brilha mesmo. Ela tem um desenho de luva, um desenho de campo, ela é toda bem trabalhada. Ela já passou com o Flamengo e essa semana ela vai estar com o Fluminense. Cada um vai fazer, o Vene Casagrande, o seu passeio com a taça. E o Vasco vai ser quando, Pedro? Ai, sabia. O Vasco vai treinar.
que é a mais Olha como importante você nesse momento. Eu não poderia perder a oportunidade. Pra que eu vou lá para os Estados Unidos passear? Faz milhas. Fluminense, Botafogo, Flamengo, vou passear. Sobre a taça, eu não tive a Muito oportunidade linda, né? de vê-la de perto, mas obviamente que nas imagens a gente consegue perceber que ela é muito bonita. E é assim, eu acho que os times cariocas, eu vou ser bem sincero, eu acho que é bom apreciar agora mesmo a taça, porque conquistar essa taça vai ser extremamente difícil. Eu não consigo pensar em nenhum carioca eu tô sonhando, Venê, tô vencendo, perdendo ou nenhum tempo. brasileiro, na verdade, vencendo, porque o outro brasileiro é o Palmeiras. Eu acho que sonhar não custa nada para ninguém, para nenhum carioca, mas só o fato de estar disputando esse torneio, que é um torneio, é um super mundial, com vários outros clubes bem conhecidos do futebol mundial, acho que só o fato de você estar participando já é maravilhoso demais. Eu acho que todo carioca tem que entrar na competição pensando em ir o mais longe possível, até mesmo se classificar, não ficar eliminado na primeira fase. Mas é isso, é aproveitar o momento, curtir o momento, porque não é para qualquer um disputar esse campeonato feito pela FIFA. Sabe o que aconteceu? O homem da FIFA falou assim: Fernanda, você vai segurar aqui, que tem que segurar com força, tem que dar um nozinho assim pra puxar, senão ela trava, né? Sim. E eu já fiquei, meu Deus, se eu derrubar essa taça. E aí eu fui lá fazer um negócio Uma fiz dúvida, certinho. pode encostar nela? Não Porque pode da encostar. Libertadores não podia, Não, lembra? não pode encostar. Tá. Você só pode olhar pertinho. Ah, tá. Aliás, a gente chega pertinho, mas o grande público fica com aquela Entendi. faixinha do lado. Não Sim. pode tocar nela. Só que eu tava com uma unha minha, que é de fibra, meio uma doentinha. Venê Casagrande, quando eu puxei aquele pano, a unha voou. Junto? Aonde eu não sei que ela foi momento. parar. Se ela foi parar dentro da taça, se ela foi por trás daquele negócio. Ah lá, quando eu puxei, a minha unha foi-se embora. Se eu tiver que deixar uma unha, Venê Casagrande, pra conquistar essa taça, eu já fiz. E o Lucas dedo? Pedro. Hã? E o dedo? Não, ficou bem que eu já botei aqui, ó. Não, se tiver que já deixar o paguei. dedo. Ah, também. Você não toca violão mesmo, pô? Não é, Venê? Você deixaria um dedo? O dedinho? O dedinho, dedinho pega ninguém. pega nada, pô. Gente, pega nada, Venê. Pega Deixa nada. o dedinho ali, Pega continua nada. apresentando o programa, locução, coisa Pega linda. nada. Essa é bonita mesmo. Ela parece um planeta, né? Muito linda, muito Sinistro. linda. Ela tem uns detalhes lindos pra quem quiser jogar na internet pra ver os detalhes. Ela é muito bonita. Ô, Venê Casagrande, falando do seu Flamengo, como é que tá a preparação? Antes de falar dessa preparação, vamos falar da lista de questões clínicas dos relacionados e dos lesionados do Flamengo? Elas Pois já é. estão divulgadas pelo Flamengo, né? Há pouco o Flamengo divulgou uma nota oficial dizendo que o Varela, que havia tomado um pisão no pé no último jogo, no jogo contra o Cruzeiro, tá tudo bem com ele tá relacionado, mas aí o Flamengo tem 2 desfalques para esse duelo extremamente importante diante do Central Córdoba na Argentina. Everton Cebolinha, novamente com problema físico, desfalque, e o Gonzalo Plata, que havia sido desfalque contra o Cruzeiro por conta de um edema ósseo, continua como desfalque, não viaja. Então o Flamengo, Felipe Luiz ganhou 2 baixas aí de última hora, Cebolinha e Gonzalo Plata, que eu considero jogadores importantes, tendo visto que Cebolinha vem sendo titular, e o Gonzalo Plata é uma peça extremamente importante no estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. O Varela, querendo ou não, uma boa notícia também, porque assim, a gente não sabe o que pode acontecer com o Wesley durante o jogo, se o Wesley, enfim, sentir algo, bate na madeira aí, mas é possível, não estamos falando nenhuma loucura, e o Varela é um jogador importante, toda vez que ele é acionado, ele tá indo muito bem com o Felipe Luiz. Então essa é a lista de relacionados do Flamengo. Uma Tá boa na tela notícia de para, vocês já a que a gente lista, está falando de Paulo. boletim médico, o Vinha, o lateral esquerdo, está muito próximo de ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. O departamento médico do Flamengo acredita que no fim desse mês ele já fica à Quanto disposição. tempo ele ficou fora, Venê? Ele se machucou junto com o Pedro, lembra? Bastante tempo, né? Só que o caso dele foi pior, porque ele teve 2 problemas, não foi apenas no joelho. Então ele está se recuperando muito bem. E a boa notícia tá aqui, né? O menino Joshua tá na lista de relacionados em Pedrosa. Ele estava também contra o Cruzeiro. Desculpa, ele Não, Eu não, sei, não. eu sei. Pedrosa. Eu até comentei ontem Ele estava aqui. contra o Cruzeiro, mas é isso. Comenta aí, Pedrosa. Não, que eu acho que, por exemplo, ele tinha feito gol, então ele ganhou moral. Sim. Entre colocar o Bruno Henrique, que tá vindo de uma fase terrível, e o Você Michael, falou, verdade. eu daria oportunidade pro Joshua. Você Futebol é acha que ele tá confiança. na frente, ô Venê, hoje do Bruno Henrique? Não. Na cabeça do Felipe Luiz, E não. na sua? Aí, é uma pergunta difícil. Acho que depende muito do jogo. Depende muito do jogo. Porque o meu medo é o seguinte, a gente colocar uma responsabilidade muito grande em cima desse jogador porque ele fez um gol da sim. vitória. O meu receio é esse. Talvez não. Te respondendo assim, não vou ficar em cima do muro, não. Eu mantenho o Bruno Henrique, a escolha do Bruno Henrique. O que eu não manteria é a escolha do Michael. Eu acho que a insistência em Michael é algo assim que nada explica, de verdade. O Michael não vem justificando em campo
essa insistência do Felipe Luiz em colocá-lo. Eu acho que ele poderia ter utilizado o Luiz Araújo antes de colocar o Michael e até mesmo o Bruno Henrique. O Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves também que tem pouca chance. Só que o Matheus Gonçalves eu verdade. até entendo porque ele é coerente. Questão de posicionamento. Ele explica por que ele não utiliza o Matheus Gonçalves. Já no caso do Michael, Luiz Araújo e Bruno Henrique, eu não acho, assim, nada coerente a escolha na insistência do Michael. Para você, nessa ordem aí, na sua opinião, Pedrosa, o Vene já deu a opinião dele. Você acha que o Joshua tá na frente hoje do Bruno Henrique na escolha? Vamos imaginar um cenário em que o menino tá tranquilo. Sim. Tá? Porque o Felipe Luiz é um cara super especialista em base, conhece todos esses meninos, foi campeão mundial na base do Botafogo. Vamos entender que ele fez a leitura com a experiência que ele tem, que o menino tá tranquilo, que ele não tá... Porque às vezes o menino fica mais pressionado, né? O menino tá tranquilo. Você escolheria ele na frente, assim? Se a gente for levar em consideração a meritocracia dos últimos jogos, Luiz Araújo, Juninho, Matheus Gonçalves, Joshua, todos eles, pra mim, estão na frente do Bruno Henrique e do Michael. O Bruno Henrique é ídolo e o Michael também é um jogador que custa muito. Tudo bem, mas vamos falar de meritocracia? O Bruno Henrique não tá merecendo receber as oportunidades e nem o Michael. Eu acho que outros jogadores que são qualificadíssimos deveriam receber outra oportunidade. Até porque, se a gente for olhar o jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, o Flamengo não subiu de rendimento após as substituições, muito pelo contrário. O Cruzeiro dominou o segundo tempo. Então, por que não dar uma chance para esses jogadores? Agora, o jogo aí do Flamengo e Central Córdoba, gente, é o jogo decisivo pro Flamengo. Sim. Aí você não vai botar o Bruno Henrique, que é estrelado? É o tipo de jogador que nesse Verdade. tipo de jogo ele aparece. Ele é protagonista, ele não se esconde. Porém, se a gente for falar de meritocracia, bola jogada, o Bruno Henrique e o Michael, no meu Flamengo, teoricamente, iriam pro final da Eu fila. acho que vocês não ouviram, que vocês não me consertaram. Mas me falaram que eu falei que o Felipe Luiz foi campeão na base do Botafogo. Desculpa, gente. Não, a força Flamengo. mas é a Eu força confesso que eu não... Eu não ouvi também nem eu falar eu também. isso. Muito bem. É isso. Vene Casagrande, se você tivesse hoje que escalar esse Flamengo, o Flamengo já entendeu como vem o Central Córdoba, né? Foi a pedra do sapato do Flamengo. Como você escalaria esse Flamengo pro jogo de amanhã? Isso é até um bom debate. Ontem eu fiz uma live no meu canal e, assim, o grande debate foi: o Danilo tem que ser titular na vaga do Léo Pereira? Sim. Por conta das falhas do Léo Pereira? E eu vou dar a minha opinião. Eu escalaria o seguinte: Rossi, Wesley, Léo Ortiz. Para esse jogo contra o Central Córdoba, eu manteria o Léo Pereira. Sim. E eu vou justificar o porquê. Aí botaria o Alexandre na lateral esquerda. Meio de campo seria De La Cruz, Pulgar, Gerson, Arrascaeta. Já que não tem o Cebolinha e não tem o Michael, eu não colocaria o Michael, iniciaria com o Bruno Henrique, no ataque o Pedro. Seria o meu time. E por que você colocaria o Léo Pereira? Porque se eu tirar o Léo Pereira no jogo seguinte de um jogo horrível do Léo Pereira, eu acho que você queima demais esse jogador, tira a confiança demais desse jogador. E o Léo Pereira, ele não vem fazendo partidas terríveis. Ele fez uma partida terrível contra o Cruzeiro. Mas ele não vem de uma sequência terrível. Então eu daria mais um voto de confiança ao Léo Pereira. Pensaria como gestor de grupo, entende? Como não na cabeça apenas de um treinador. E assim, não acho que o Léo Pereira vai fazer um jogo horrível novamente, tal como ele fez diante do Cruzeiro. E assim, é muito... E nem acho que ele vai ser muito acionado nesse jogo também, não. Eu acho muito cruel o cara falhar uma vez e ser posto no banco, assim. Eu acho muito cruel. E o torcedor precisa entender que não são peças de xadrez que você pega do tabuleiro e coloca e arrasta pra frente e pra trás. Não é. Não são. São pessoas que precisam ter um mental forte para conseguir desempenhar. Você pode ser uma máquina, uma qualidade, 1 contra 1, tudo. Mas se você não tiver com a cabeça boa, você não vai desempenhar. E você destrói o mental do jogador quando ele falha num jogo, no jogo seguinte você coloca ele no banco. Não sei, não. Não sabe, Pedrosa? Eu tô com o Vene, eu não colocaria ele no banco agora. Não, eu acho Por essa preservação mental. Assim. O mental do atleta tem que estar preparado, inclusive, para ele entender que ele não tem vaga cativa no time. Qual o jogador do Flamengo que tem vaga cativa nesse time titular? Arrascaeta, Gerson. Léo Ortiz. Léo Ortiz, Wesley. Rossi. Metade. Tá bom. A outra metade não tem. Metade. Quantas vezes o ataque do Flamengo foi trocado durante essa temporada? Várias vezes. Várias. Então, assim,
A gente tá falando do Danilo, tá, gente? Não é o fulaninho da esquina que vai entrar, é o Danilo. E aí, eu vou falar isso aqui sem levar em consideração as falas do Léo Pereira. O Danilo é um jogador bem melhor do que o Léo Pereira. Sim. Ponto. É por isso que ele tem que jogar. Não, eu acho o Danilo... Ele me convenceu. Eu acho o Ele te Danilo convenceu? técnica... Não, porque Ele assim, me convenceu. eu penso muito na cabeça como gestor e eu tenho medo de como o grupo reagiria a uma decisão dessa. Entende? Assim, Ué, mas não é a primeira vez que ele falha, inclusive. Não é. Ele falhou contra o Central Córdoba. Ele falhou também contra o Fluminense. É. As 3 Então vezes ele tá que o falando de Felipe 3 Luiz vezes. perdeu. Só que, beleza, há 5 dias o Felipe Luiz estava dizendo que o Léo Pereira era o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Aí depois de uma falha ele vai lá e tira o zagueiro. Verdade. Cara, ele vai dar um tiro no Gente, pé eu tô dele. sem personalidade hoje. Ele vai Cada dar hora Mas olha só, Ele tem que, ó, esse discurso dele, eu entendo até o discurso do Felipe Luiz muitas vezes que ele faz pra proteger o grupo dele. É verdade. Tá? mas ele disse publicamente isso, Pedro. Eu vou te Então, falar, no dia seguinte, ele tem que rever essa situação. Eu concordo. Porque assim, inclusive ele defende demais o Michel. É um Exato. absurdo o que ele faz. O grupo todo, ele né? defende o Michel incessantemente. Ele fala que o Flamengo jogou de igual para igual quando não jogou de igual para igual, que foi contra o Cruzeiro. Ele fala que a torcida pode acompanhar ou não pode acompanhar. Ele fala que o Léo Pereira é o melhor zagueiro do Brasil. Peraí. Sabe o que ele parece? Eu adoro o Felipe Luiz. Reclamou da logística publicamente, internamente. Eu pediu adoro desculpa. o Felipe Luiz, mas ele tem que melhorar ele. Agora eu vou fazer aí, uma comparação aqui. Vocês não são mães, não sabem, mas existe uma coisa na maternidade que é o grupo das mães. Ah, é? Na escola, Aí tem sempre uma mãe que o filho dela nunca errou. O moleque é atazanado, quebra a sala, morde o amigo, mas o filho dela, o meu filho, não. Ela protege o filho de um jeito, o filho dela fala inglês, francês, espanhol, mas não fala nem o português no ainda. grupo que você tá, tem mãe assim? Eu não tenho grupo de mães, porque eu não gosto muito. Mas bem. eu sei que acontece isso, Vene Casagrande. Pois é. É o Felipe Luiz com os seus filhos. Ele protege, ele tá protege, certo. é uma coisa maternal. Mas... Não. Beleza, proteger é uma coisa. Ele virar na coletiva e falar, não, eu gostei do Michel porque ele fez tudo que eu pedi. Gente, o Felipe Luiz não pede pra ele perder um gol da forma que ele perdeu. Então, assim, não dá pra ele E dizer momento, isso. né? O maior problema do técnico é quando ele distorce a realidade. Ele não pode distorcer a realidade, que é falar que o Flamengo jogou de igual para igual com o Cruzeiro, que é proteger o Michael. Ele tem que ser honesto, cara. Ele tem que falar, cara, realmente o Michel não tá jogando da forma como a gente achou que ele poderia jogar, mas é um jogador que eu gosto muito, que faz tudo que eu peço e tudo mais, e segue a vida. Inclusive, isso é informação, que eu já trouxe essas informações lá nas redes sociais, o Flamengo entende que precisa contratar atacantes de ponta. Porque os atacantes de ponta que hoje estão à disposição não têm o perfil e características que o Felipe Luiz deseja. Então ainda quer de mercado. velocidade e explosão. Exatamente. Além de Jorginho, o Flamengo quer contratar 2 atacantes de ponta e um meia, camisa 10. Renê? Jorginho tá certo, tá tudo certo, tá fechado. Então, 2 atacantes de ponta. Além do Jorginho, 2 atacantes de ponta com habilidade, com explosão. E que também saiba finalizar, fazer gols. E um camisa 10, que no caso é o João Félix. Pô, mas aí eu vou novamente. Cara. O Everton Cebolinha não é um jogador de explosão? Eles não consideram isso. O Luiz Araújo não é? Eles não consideram. O Plata não é? O Michael eles não O consideram. Michael eu tenho certeza que não é. Então. Sabe aquele criança que tem muitos brinquedos? Que é sempre o novo. Olha aí o que eu vou falar agora. Vai. Você, o que você acha aí sobre qual a escalação seria boa pro Flamengo nesse jogo de amanhã pela Libertadores? Qual seria a sua escalação? Você concorda aí com o que o Vene Casagrande falou? Você concorda sim ou não? E também aí sobre a taça do Mundial de Clubes. Que taça, hein? Que taça, muito linda mesmo. Eu gostei, particularmente achei a melhor de todas, bem bonita aí, mais bonita do que todas as outras taças aqui brasileiras, né? Muito linda mesmo. Jogão amanhã, decisivo assim, um jogo que o Flamengo tem que ganhar. Ganhar e ganhar. E se possível ainda de goleada. O Flamengo merece essa goleada. Mas o que vocês acham aí sobre a opinião ali do Vene Casagrande sobre a escalação, principalmente sobre alguns jogadores ali que ele não concorda em estar como titular e os que ele acha que deve continuar como titular ali. Você também concorda com ele? Ou qual seria a sua escalação para o Flamengo nesse jogo de amanhã?
Deixe ali nos comentários ali abaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva. Deixa aquele like para fortalecer o nosso canal. Lembrando, créditos ali na descrição para SBT Rios. Um abraço desde já e até o próximo vídeo.